3 dias de conversas por telefone, aliás, daquela conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Lula deu detalhes sobre a negociação com Donald Trump. 3 dias depois de conversar por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta quinta-feira sobre a ligação, um novo passo para restabelecer a relação entre os países, abalada a meio a uma crise comercial e diplomática. Em entrevista a uma rádio baiana no Palácio da Alvorada, o petista falou que foi o republicano que entrou em contato, da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro. Então, nós somos dois senhores de 80 anos, presidimos as duas maiores democracias do Ocidente e nós precisamos passar para o resto do mundo cordialidade, harmonia e não discórdia e briga. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula pediu a Trump que elimine a sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e as medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Segundo dados oficiais do governo, as tarifas já impactaram a economia brasileira, com as exportações para os Estados Unidos caindo em 20% em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Brasília e Washington agora seguem em contato. A pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora e vamos ver se a gente consegue se acertar, porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos. Na segunda-feira, Trump escreveu em uma rede social que a ligação abrangeu vários assuntos, mas focou principalmente em economia e comércio. Este foi o primeiro telefonema entre os dois desde que o republicano voltou à Casa Branca e ocorre em um contexto de crise diplomática e comercial entre Brasília e Washington. No mesmo dia, o presidente americano anunciou que haverá discussões adicionais e que vai se reunir em breve no Brasil e nos Estados Unidos com Lula. Vamos de informação ao vivo, porque, gente, o homem caiu em um buraco ontem, ali na rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. A imagem é impressionante. Ele estava andando tranquilamente quando uma cratera se abriu e ele caiu repentinamente. Mas é a Linda quem chega com a gente que vai explicar. Inclusive, você está no local dessa cratera que ainda está aberta, Linda. Bom dia para você. Bom dia, Rose, para você de casa que acompanha o Manhã no Ar dessa sexta-feira. Então, Rose, como você falou, as imagens por si só, elas já impressionam bastante. Vamos fazer o comparativo? A gente tem aqui a cratera em si. Ela, por si só, ela já é bem profunda, ela é gigantesca e a gente vê que está localizada na calçada de uma residência. Ali, um pouco mais adiante, existe uma tubulação que a gente consegue perceber que é um pouco mais antiga, uma tubulação que talvez, a gente suponha, claro, apenas suposições, que teria sido ali um dos motivos desse trecho ter cedido durante a tarde desta quinta-feira. Mas o que impressiona, Rosa, é que não houve aviso, não houve rachaduras ou qualquer tipo de indicativo que mostrasse que isso podia acontecer. Foi abrupto. Como o pessoal de casa está acompanhando nas imagens agora na tela, esse rapaz estava passando aqui, é uma rua inclusive bastante movimentada, em frente a uma escola de grande movimentação, inclusive, e simplesmente essa cratera se abriu instantaneamente e esse rapaz acabou sendo sugado por isso. Depois um motociclista que estava passando ali no local acabou ajudando esse rapaz. Um outro motociclista que viu a situação também parou para ajudá-lo. Pouco tempo depois, segundo as informações que nós temos, a polícia militar foi acionada, mas quando chegou aqui no local, o rapaz já havia sido retirado e não se tem muitos detalhes sobre a identificação dele ou inclusive seu estado de saúde. Pelo que a gente vê pelas imagens, ele não parece ter se machucado bastante, talvez apenas o susto de realmente ser engolido pela terra, de maneira literal, a gente não está exagerando. E a gente vai, inclusive, entrar em contato com a Prefeitura de Manaus para saber o que poderia ter ocasionado
toda essa situação. O espaço aqui já foi isolado em frente a essa residência, o isolamento foi feito inclusive pela Polícia Militar, segundo as informações que nós temos aqui, e também não temos mais informações sobre o morador desta residência. Nós entramos em contato já, Rose, com a Prefeitura de Manaus para saber um posicionamento sobre o que poderia ter ocasionado essa situação, mas a gente vê, inclusive, que próximo aqui a esses azulejos, onde está essa cratera, já estava cedendo bastante ali, tem várias rachaduras, inclusive, no solo. Aqui, o azulejo um pouco mais próximo da parede, ele já aparece um pouco mais fundo, a gente não sabe se tinha esse indicativo antes ou se surgiu após esse trecho. Deu a imagem, né, a comunicação com a Linda, mas temos as imagens aí na sua tela, inclusive do momento em que esse acidente aconteceu. O momento em que o rapaz, você vai ver, à medida que a imagem avança, você vai ver que ele está caminhando na rua, tranquilo. Aí, ó, esse é o momento. Ele tá, e o chão se abre, literalmente, debaixo dos pés dele. Engraçado que a gente usa essa expressão para falar quando algo acontece na nossa vida, né, algo inesperado. Ah, o chão se abriu sobre meus pés. Nesse caso foi literal e a Linda já está de volta para continuar trazendo essas informações para a gente. Linda. Pois é, Rose, eu particularmente não conhecia essa frase, né, esse dito popular que você mencionou, mas aqui foi literal, né? A gente nunca espera que algo literal, inclusive, possa acontecer, como isso aconteceu com esse rapaz na tarde de ontem. Como eu vinha falando anteriormente, a gente já pediu um posicionamento da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Infraestrutura, para saber o que teria acontecido, mas como eu falei, mais ali à frente a gente vê, inclusive, uma tubulação antiga e que está aqui no meio desse buraco. Eu vou pedir para o meu cinegrafista Pedro Bala para a gente dar a volta aqui e mostrar o outro lado dessa tubulação, que mostra ali que talvez teria sido o motivo desse trecho ter cedido. Como eu falei, fica na frente de uma escola de grande movimentação. E segundo os moradores conversaram com a nossa equipe de reportagem, aqui é muito movimentado. Durante o período que antecede as aulas, aqui nesse local, vários motociclistas esperam seus filhos depois que eles saem da escola. Então, um motorista parou a nossa equipe de reportagem aqui na rua e falou: imagina se isso acontece quando vários motociclistas estão aqui. Imagina o prejuízo, imagina o impacto que isso poderia ter causado. Várias pessoas caindo nessa vala a céu aberto. E, como eu vinha falando também, Rose, outros moradores pararam nossa equipe de reportagem, mas não quiseram dar entrevista. Eles contaram que aqui mesmo, na Vila da Prata, existe outra cratera como essa, um pouco mais adiante, em uma rua aqui ao lado, que está na mesma situação, abriu de forma abrupta. Graças a Deus não atingiu ninguém, como esse caso em específico aqui, e que a própria comunidade já entrou em contato com a prefeitura há cerca de um mês e não obteve retorno. Então a gente aproveita isso para reforçar esse pedido para os órgãos responsáveis virem até o local, fazer uma análise e tentar sanar esse problema, porque olha só o cenário que a gente tem aqui. A gente tem uma escola de grande movimentação aqui na comunidade, então imagina, crianças, pais, responsáveis, idosos que trafegam por aqui podem cair nesse buraco a céu aberto. Isso na melhor, entre aspas, das hipóteses. A pior das hipóteses, esse buraco ele pode aumentar ainda mais, inclusive afetando outras pessoas e até mesmo, quem sabe, engolindo outras pessoas, como isso aconteceu. Então, Rose, a gente espera esse posicionamento da prefeitura para ver como esse problema vai ser solucionado, para evitar maiores transtornos para a população. E a gente espera que o rapaz que caiu aqui dentro, ele esteja bem. A gente não tem essas informações, mas esperamos que ele esteja bem de saúde e não tenha se machucado tanto assim, Rose. Então, a gente vai acompanhar essa situação de perto para evitar esse transtorno maior aqui na comunidade Vila da Prata. Obrigada, Linda, por essas informações. É o que a gente espera mesmo, que ele esteja bem. Pelas imagens que a gente tem, dá para ver que ele ainda conversa com as pessoas que chegam ali para ajudá-lo, né? Dá para perceber que não houve ali maiores prejuízos, mas o susto é grande.
Você não vai caminhar na rua e imaginar que o chão vai se abrir, que você vai cair dentro de uma cratera. Pelo amor de Deus. E isso a gente tem visto. Com o período das chuvas se intensificando, a situação piora. Por quê? Claro que vai precisar de uma perícia, principalmente da Águas de Manaus, da Secretaria de Infraestrutura. Tem um hidrante ali, um hidrômetro lá perto, na verdade. Então, a gente precisa saber se passava uma tubulação nesse local, né? Por que a terra cedeu e alguém caiu dentro de uma cratera. Como a própria Linda disse, nós estamos falando de uma área onde fica uma escola e que o pior poderia ter acontecido, que é uma criança passar por ali e acabar se acidentando. Portanto, a gente fica à espera de uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O morador dessa residência se pronunciou pela internet, disse que a própria Seminf já tinha dito que ia ir ao local fazer uma avaliação. A gente está esperando que isso ocorra o mais breve possível para que a população aí do entorno consiga ficar tranquila. E esse jovem também. Olha essa imagem. A gente até mantém na tela porque ela é impressionante. Esse aí é o momento em que o acidente já tinha acontecido, em que a cratera já havia ali se abrido. Mas, olha aí, ó, o local em que ele passa e cai nessa cratera, alguém chega e consegue ali, né, inclusive solicitar ajuda, oferecer também essa ajuda para que ele possa sair desse buraco, dessa cratera. Fica aí o nosso registro. Aproveito para agradecer mais uma vez a Linda Almeida, que está lá no local, e a gente fica aguardando aqui a solução por parte da Prefeitura de Manaus. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!